Bom, aí, né, nós tivemos essa semana alguns acontecimentos que, curiosamente, né, essa é uma coisa engraçada na opinião pública da esquerda, né? Reverteram totalmente a euforia euforia essa que não se sabe bem muito porque ela aconteceu, né, depois do dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez aquela gigantesca manifestação. Acompanhando um raciocínio totalmente propagandístico, né? A maior parte da esquerda falou que foi um fracasso, que o Bolsonaro estava liquidado, que o Bolsonaro estava na defensiva, que ele estava com medo do impeachment, que ele praticamente estava morto, né? Só precisavam aí indicar para alguém recolher o cadáver e enterrar. Bom, já nessa semana o Bolsonaro foi para fazer o famoso discurso que é uma prerrogativa, né, do Brasil, do país, na ONU, né? O país que muita gente agora estão dizendo até que o país não existe, né? Os identitários, eles não se cansam de loucura, não se cansam nem se detêm diante de nenhuma loucura. Alguns estão dizendo que o Brasil não existe, mas o Brasil, que não existe, foi na ONU, porque o Brasil é o país que é encarregado de fazer o discurso de abertura de todas as sessões da Assembleia Geral da ONU, né? E o Bolsonaro fez esse discurso, né, onde ele fez um claro apelo para que o grande capital internacional o apoie, né? Ele deu uma de bom moço, falou da ecologia, falou do índio e prometeu privatizar tudo, né? Que é mais ou menos a política da terceira via, né? Ele está se colocando aí como o candidato da terceira via. Depois ele voltou ao Brasil e aí ele apareceu na capa da revista Veja, dando uma entrevista onde novamente ele, né, desempenhou o papel de bom moço. Não vou melar as eleições, não tem nada a ver, etc. e tal. Tudo que indica que, nesse momento, conforme nós prevíamos, né, depois do dia 7, houve uma aproximação e um acomodamento, um acordo, né, entre o Bolsonaro e o setor da burguesia que o atacava. Algumas pessoas já estão dizendo que ele agora, né, numa guinada da opinião política, as pessoas estão dizendo que agora o que está deixando claro é que o Bolsonaro é o candidato da burguesia toda, né, nesse momento. Quer dizer que a terceira via já estaria descartada e que a burguesia estaria apoiando o Bolsonaro. Acho que também é um pouco cedo para pular de um extremo ao outro, né? É preciso manter um certo equilíbrio na análise. O que é certo é que há um acordo entre o Bolsonaro e um setor da burguesia, né? Agora, até onde vai esse acordo e tudo mais, nós precisamos esperar para ver, porque nós temos que ver o desenvolvimento da possibilidade da terceira via, porque toda a questão é uma questão eleitoral. A burguesia, obviamente, saúda, né, a posição do Bolsonaro, de bom moço. Primeiro, de fazer demagogia com a ecologia, é obrigatório hoje em dia fazer demagogia com a ecologia. Segundo, por falar nas privatizações, né, meio que tirando aí o doce da boca da terceira via. Agora, se o Bolsonaro será ou não o único candidato da burguesia, né, ou seja, que o setor da burguesia que se empenhou contra ele mudou de posição e decidiu já agora, né, em setembro de 2021, apoiar o Bolsonaro para a eleição de outubro de 2022, que é bastante tempo, isso não está de forma nenhuma definida. Nós temos aí a convenção do PSDB, né, e o Dória está trabalhando para articular a sua candidatura. Nós temos que esperar o desenvolvimento dessa situação. Lembrando sempre que um Dória ou um Bolsonaro, para a burguesia, é melhor até o Dória. E do ponto de vista, né, da população, das reivindicações democráticas, das reivindicações sociais, o Dória é potencialmente pior que o Bolsonaro. Quer dizer que não há aí, né, nenhum tipo de defesa da burguesia
da democracia, como querem apresentar aí, né, alguns setores da esquerda. O problema, né, da burguesia nesse momento é definir claramente, né, qual é o esquema que eu imagino que todo um setor da burguesia tenha esse esquema, teve tempo para pensar no assunto, para preparar as eleições, etc. e tal. Diferentemente da eleição de 2018, que foi feita em condições ruins para a burguesia, né, com um fracasso total do governo Temer, a burguesia, nesse momento, tem condições de levar adiante uma política mais organizada, mais bem feita, e a gente precisa ver o desenvolvimento, né? É preciso lembrar que muito da política da Frente Ampla ela é baseada na ideia de que a terceira via não vai vingar, né? Não tem condições nenhuma de vingar, não tem ambições eleitorais reais, né? E portanto, né, como resultado dessa falta de perspectiva, a terceira via estaria propensa a apoiar a candidatura do Lula, o que é uma fantasia total. Não há dúvida nenhuma disso. Vamos voltar a falar, né, do problema da terceira via na análise das mobilizações, né? Antes de falar das mobilizações, um acontecimento da semana que precisa ser bem explicado é a dita, tá, ocupação da Bolsa de Valores pelo MTST. Como acontece sempre numa esquerda com grande carência afetiva, né, que é a esquerda brasileira, qualquer coisa que alguém faça aí, né, como a gente viu, por exemplo, no caso do Borba Gato. Além dos identitários de plantão, uma parcela da esquerda veio e falou assim, não, pelo menos foi um gesto combativo e tudo mais. Então, essa esquerda com carência afetiva, ela fica em busca, né, de alguém que faça alguma coisa que, por um motivo muito misterioso, que a gente não sabe qual é, ela nem faz, nem propõe que ninguém faça, né? Ela acha bom que o cidadão vá lá queimar a estátua, né? Alguns falaram assim, tudo bem, os identitários têm uma política errada, mas o fato de queimar a estátua é um ato combativo, é uma ação combativa, mesmo que com uma política equivocada, né? Então eles ficam assim na expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa, alguém ocupe um terreno, aí eles ficam assistindo e torcendo para que alguém faça esse tipo de coisa. Aí acontece a mesma coisa com a ocupação, entre aspas, do MTST da Bolsa de Valores. Aí várias pessoas saem a campo e falam, não, mas é bom, olha que eles colocaram em evidência que o país está passando fome, como se a maioria do país que está aí à beira de passar fome já não tivesse se dado conta dessa realidade, né? Que a gente precisa ir naquela fila do pessoal, né, que foi noticiada no jornal, para pegar o osso e falar que, olha, vocês estão passando fome, hein? Cuidado e tal. É uma coisa totalmente absurda. A manifestação, logicamente, que não tem nada de combativo. É exatamente o oposto disso. É isso que é preciso denunciar. Exatamente o oposto. É como a questão do Borba Gato, né? Como disseram muitos, independentemente do conteúdo político da questão do Borba Gato, queimar estátuas é exatamente o oposto de lutar contra qualquer coisa que seja. Assim como a ocupação da Bolsa de Valores é o oposto, né? O que nós temos aqui é que um setor da esquerda está desenvolvendo uma política que é uma verdadeira cortina de fumaça pela sua completa inatividade política, pela sua completa ausência de posições combativas. Então, o que aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, é importante até explicar, porque muita gente se informa pela imprensa, não sabe o que aconteceu. Um grupo de pessoas
em nome do MTST e da Frente Povo Sem Medo, essa coisa grotesca que o Boulos criou para atrapalhar a luta contra o golpe em 2016, entraram na Bolsa de Valores, cuja entrada é pública, né? Dirigiram-se para um setor que você pode entrar e ficar lá tranquilamente, né? E abriram uma faixa falando da fome, deve ter gritado alguma coisa, o pessoal do pregão ali deve ter se distraído um pouquinho, olhou e falou, nossa, alguma coisa diferente nesse ambiente de alta tensão aqui da Bolsa de Valores, né? Achou bonito, aí eles saíram, aí a imprensa burguesa falou, muito bom, não atrapalharam o pregão até subiu, né? A Bolsa subiu, não atrapalharam nada, né? É uma maneira salutar de fazer a luta política, porque de fato é salutar, porque não é nada, né? Você abrir uma faixa lá não significa nada. Eu imagino que eles foram até aplaudidos ali pelos agentes financeiros dos especuladores que estavam na Bolsa. Imediatamente apareceu aí o presidente da UGT, que é considerada central sindical, mas que nunca na vida dela fez nenhuma greve, nenhuma luta sindical que mereça o nome, né? Aí falou, não, isso aí é muito bom. É bom porque substitui a luta, né? É como você dá para o paciente que está morrendo um remédio que só tem efeito psicológico, né? Não ataca a doença. Aí o cara se sente bem, mas morre do mesmo jeito. Então é uma pseudo-luta, uma aparência de luta.